Você que é fã de Naruto, que acompanhava a obra, já devia imaginar que ia rolar um confronto entre Naruto e Sasuke no final da história. E o que foi o que realmente aconteceu. Mas vários outros confrontos deveriam acontecer, gostaríamos que acontecesse entre dois personagens, e não aconteceu. Então eu trago nesse vídeo de Clássicos Nerd hoje um top 10 dessas lutas que poderiam acontecer e acabaram não acontecendo. Estão curiosos para saber quais seriam essas lutas? Então vem comigo conferir. E aí pessoal, tudo tranquilo? Meu nome é Pablo Vital e esse é o canal Network Nerd. Naruto tem muitos personagens, então é natural que a gente imaginasse que de repente um personagem ia confrontar outro e a questão que acabou não acontecendo. Então eu trago aqui nesse vídeo essas lutas. Eu ranqueei essas lutas que não aconteceram e trouxe aqui para vocês. Então, se vocês são fãs de Naruto, já deixa aqui seu like e vambora conferir. Primeiro eu quero deixar claro, pessoal, que eu não sou o dono da razão. Eu escolhi aqui, ranqueei 10 lutas que eu gostaria que acontecesse e não aconteceu. Da 10ª à primeira, que eu mais gostaria entre essas 10. E outra questão, eu vou falar sobre lutas possíveis. Exemplo, Madara versus Itachi. Não vai rolar. Por quê? Lá no início, Itachi era uma criança quando Madara era muito velho e morreu. E já no final da história, Itachi e Madara eram Edo Tensei. Então não ia ficar legal, né? A questão do Edo Tensei. Então eu vou levar em consideração lutas possíveis. Nesse sentido, seria legal se o Itachi lutasse contra o Madara. O Itachi no auge contra o Madara no auge. Mas isso é temporalmente impossível ali na história de Naruto. Diante disso, vamos começar o top 10. Top 10 começa, 10º lugar, com Sasuke versus Neji. E o tempo em que ocorreria esse confronto seria lá no exame Chunin, no Naruto clássico. Acabou acontecendo várias outras coisas e esse confronto não rolou. Seria legal, naquela altura da história, ver esse confronto. O 9º lugar seria Rock Lee versus Neji. Era exatamente esse confronto aí que estava para acontecer desde o início da história e também não rolou. E poderia acontecer em dois momentos. Lá no exame Chunin também, assim como eu falei aqui do Sasuke, ainda no Naruto clássico, para ver a questão do talento do Neji contra o trabalho, né, o esforço do Rock Lee. Mas também podia rolar lá no Naruto Shippuden, quando os dois já eram mais maduros, já eram adolescentes e tal. E esse confronto rolasse ali mesmo, ele já sendo amigo, já tivesse se entendido e tal. Mas ver essas duas formas de luta aí. Mas Neji acabou morrendo, a história do anime acabou e a luta também não rolou. 8º lugar, Gai versus Kakashi. Bom, eles disseram que se enfrentaram várias vezes, mas a gente nunca viu nenhuma. Seria muito legal ver os dois lutando. Poxa, poderia ser em vários momentos ali da história do anime, né? Mas seria até, de repente, mais interessante já no final da história. Imagine o Gai usando os 8 portões e o Kakashi usando ali o Kamui do seu Mangekyo Sharingan. Ia ser muito maneiro. 7º lugar, Orochimaru versus Jiraiya. Também esse foi um confronto que foi dito que rolou algumas vezes. E nós vimos um confronto ali entre Jiraiya, Orochimaru e Tsunade e tal. Mas eu queria aqueles... O Orochimaru estava meio ferrado dos braços, o Jiraiya estava meio tonto e tal, o Tsunade estava ali no meio. Eu queria ver um confronto entre eles dois, pode ser ali na altura do final do Naruto clássico ou no início ali do Shippuden, em que os dois estivessem ali com aquela idade ali, em plenas condições de luta, mano a mano. Essa luta eu queria ver. Dava para acontecer, mas também não rolou. Top 6 nós temos Orochimaru versus Hiruzen Sarutobi. Essa luta até aconteceu, né? Aconteceu lá no exame Chunin. O terceiro Hokage lutou contra o Orochimaru, contra o primeiro e o segundo Hokage ali do Edo Tensei e tal. Mas essa luta que eu queria era no passado. E faltou isso aqui para acontecer. Foi no momento em que o terceiro Hokage descobriu que o Orochimaru estava fazendo pesquisas com pessoas e tal, fazendo aquela barbárie toda. E o Hiruzen chegou a ensaiar, lutar contra o Orochimaru, mas no final pesou a questão dele ser o pupilo dele e tal, não sei o que, ele deixou o Orochimaru fugir. A luta ia ser bem diferente. Em 5º lugar, eu trago Itachi versus Pain. E
esse momento seria pouco depois do Itachi sair da Vila da Folha, em que ele aprimorasse ali o Mangekyou no Sharingan, que já teria desenvolvido Tsukuyomi e tal. Ele, sem estar afetado pela doença, sem estar ficando cego com o uso do Mangekyou no Sharingan, ele em plenas condições, no seu auge de poder, lutando contra o Pain, que nessa época aí estaria também mais ou menos no auge. Teria uma luta muito maneira. Em quarto lugar, teríamos Minato versus Orochimaru. Para quem não lembra, o quarto Hokage quase foi Orochimaru. Na época em que o terceiro Hokage ia escolher o seu sucessor, Orochimaru era um dos qualificados ali a dar prosseguimento. Acabou que foi escolhido o Minato. O Orochimaru era muito poderoso nessa época também. Já era considerado um Sannin lendário, junto com Jiraiya e Tsunade. Então, nessa época aí da escolha do Hokage, seria maneiro essa luta. Já imagine, ó, o campeão da luta de vocês dois vai ser o novo Hokage. Vai ser maneiro. Chegamos ao top 3. E como é que seria esse meu top 3? Seria a luta Shisui versus Itachi. E como é que seria essa luta? Seria no momento em que o Shisui já tinha o Mangekyou no Sharingan. Imagine que ele não fosse atacado pelo Danzou, ainda tivesse seu olho ali e tal, eles conseguissem atrasar essa situação ali da revolta dos Uchiha e tal, não sei o que, o Itachi conseguisse despertar o Mangekyou Sharingan. Então, os dois, naquela época ali, naquele período histórico ali da narrativa de Naruto, os dois, cada um com seu Mangekyou Sharingan, lutando entre si. Essa luta eu gostaria muito de ver. Em segundo lugar, nós teríamos Itachi versus Obi. Em que momento que seria essa luta? Novamente, no momento em que o Itachi saiu da vila, pouco depois do Itachi sair de Konoha, em que ele estava com o Mangekyou Sharingan, que ele conseguiu desenvolver o seu Mangekyou Sharingan, não estava doente e não tinha começado a degradação até ficar com a visão debilitada. Estava no auge do seu poder. E fosse enfrentar o Obito. Detalhe, o Obito sempre respeitou, sempre temeu a reação ali do Itachi. Então seria uma luta muito equilibrada, muito maneira entre esses dois personagens. E agora o top 1, a luta mais esperada, no meu entendimento, é o que eu mais gostaria de assistir e que não rolou. Madara versus Tobirama. Aí vocês podem falar, rolou Madara versus Tobirama e tal, não sei o que, lá no final da história. Mas não conta, né? Tobirama era um Edo Tensei, Madara tava bombadão, caramba, aquilo ali não conta. Em que momento que eu gostaria de ver essa luta? Lá no passado, antes da formação de Konoha, quando o clã Uchiha lutava contra o clã Senju. Só vocês lembrarem, existiam os irmãos Hashirama e Tobirama, que eram os líderes do Senju, e os irmãos Madara e Izuna, que eram os líderes do clã Uchiha. Foi dito que Tobirama era quase tão forte como Hashirama, assim como Izuna era quase tão forte quanto Madara. Então eles tinham poderes equilibrados, mas claro, Hashirama era o mais forte do Senju e Madara era o mais forte dos Uchiha. E diante desse equilíbrio, o Izuna, assim como Madara, eles tinham o Mangekyou Sharingan. Com o Mangekyou Sharingan, o Tobirama foi lá e passou o ferro do Izuna. Depois disso, ali o Izuna ficou à beira da morte. Antes de morrer, Madara pegou os olhos do Izuna e com isso adquiriu o Mangekyou Sharingan Terra. Aí ele deu um up de poder. Mas eu gostaria de ver a luta do Tobirama ali, antes do Mangekyou Sharingan Eterno. Se fosse trocado, Hashirama lutasse contra o Izuna e o Tobirama lutasse contra o Madara. Essa luta, nesse momento, é que eu queria ver. Será que o Tobirama ia conseguir vencer o Madara, assim como venceu seu irmão? Eu gostaria muito de ver essa luta. Era a que eu mais gostaria de ver, que não rolou na história de Naruto. E aí, pessoal, concordam com esse top 10 de lutas de Naruto que não aconteceram? Querem que alterar a ordem de preferência desse top 10, ou até mesmo incluir ou retirar essas lutas? Alterar o que eu coloquei aqui? Deixe aqui os seus comentários. Querem que eu fale mais sobre Naruto, ou que faça um outro vídeo nesse estilo de top 10? Deixe aqui seus comentários. E também deixe seu like e se inscreva no canal se vocês gostaram desse vídeo. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.